Uma mulher compartilhou um vídeo extremamente intrigante. Na ocasião, ela passeava com a sua filha em meio à natureza, registrando os momentos felizes. No entanto, o clima de alegria foi abruptamente interrompido quando a menina, visivelmente assustada, reagiu a algo que fez a sua mãe sentir calafrios na espinha. Quando sales a caminar e te encuentras com um cuerpo. ¿Qué pasa? Vamos, no sé qué es eso. Mi amor, su pajarito. Ven. ¿Qué? ¿Viste un cuerpo? ¿Un cuerpo de qué? Un cuerpo real. ¿Dónde? Yo sentí eso. No hay nada. A menina corre para perto da mãe, tremendo de medo. Ao ser questionada sobre o que aconteceu, ela simplesmente responde que viu um corpo. A mãe, sem entender o que a filha estava a dizer, insiste na pergunta, mas a resposta continua a mesma. Tentando acalmar a menina, ambas seguem um pouco mais à frente, mas de repente a criança entra em pânico e corre dali assustada, como se tivesse visto algo que ninguém mais podia ver. Mais tarde, já em casa, a mãe decide perguntar novamente sobre o que a menina viu naquele local. O relato que ela dá é no mínimo muito assustador. Pasé por acá y paré porque había un círculo gigante tapado ¿No? con una arena negra, o sea, marrón. ¿Pero qué viste ahí tú? Y luego entreví ahí, luego vi un cuerpo, yo estaba así nomás. ¿Pero como un cuerpo, hija? Y luego vi un cuerpo que se movía solo. ¿Qué? Que se movía solo. ¿Cómo se movía? ¿Un cuerpo de qué? Una persona. ¿Un cuerpo de una persona? ¿Un cuerpo de qué? Viva. Muerta. Estaba así. A criança começa a descrever o que viu como sendo um corpo. Em determinado momento da gravação, ela desvia o olhar para o lado, como se estivesse vendo alguém ali. Seu semblante muda drasticamente e ela começa a ficar assustada e chorosa, apenas por tocar no assunto. A mãe tenta manter a calma, mas algo parece errado. Será que alguma presença obscura seguiu as duas até em casa? Muitos dizem que crianças são mais sensíveis a presenças do que os adultos, e quando uma criança diz que viu algo, talvez devêssemos acreditar. Uma mãe começou a compartilhar momentos de tensão que vem vivenciando em sua casa, e ela nem sabe explicar como tudo começou. Em um dos vídeos, uma de suas filhas acordou no meio da madrugada, muito assustada. Quando a mãe foi ver o que estava acontecendo, a menina disse que estava vendo algo muito estranho no teto, algo que ela descreve como tendo dentes grandes. Mamãe, il y a quand même pas des grandes dents. Elle a des grandes dents? Oui. Il a les cheveux, il a dans mes souris. Une souris? Ça te fait peur? Oui. Je reste toujours sur le plafond et me regarde. Elle te regarde, mais ça te fait peur? Oui. Poderia ser apenas a imaginação de uma criança, mas um pouco mais tarde, a porta do quarto foi vista se movendo sozinha. Além disso, há tempos a mãe vem passando por situações assustadoras nessa casa.
como em uma noite que foi acordada por ruídos estranhos que pareciam ser cascos andando pelo chão da casa. Intrigada, ela começou a filmar e acabou registrando uma sequência de eventos inexplicáveis. Esses acontecimentos vêm abalando profundamente a mulher, pois coisas estranhas acontecem o tempo todo. Durante uma transmissão ao vivo, por exemplo, ela começou a ouvir passos ecoando pela casa. Estando completamente sozinha, o medo tomou conta dela naquele momento. Je te fais des gros bisous, à tout à l'heure sûrement. Ça va et vous? Je récupère à 16h30. Je vais pas trop tarder non plus, parce que disons que j'ai encore de la vaisselle à faire, le repas du soir. Mais je vais pas trop tarder. Gros bisous Kim, merci beaucoup, merci ma chérie. Gros bisous, à tout à l'heure. Merci Sarah, merci beaucoup. A permanência dela nessa casa se torna cada vez mais difícil, pois o sentimento de insegurança e medo a acompanha constantemente. E pelo que parece, o que quer que esteja assombrando essa família está ficando cada vez mais forte. O canal Camper Vibe, famoso por suas reformas em casas rudimentares, decidiu abordar algo diferente. Em um episódio especial, uma das jovens resolveu desafiar a si mesma ao acampar sozinha por 48 horas em uma floresta exuberante do Reino Unido. Mas o que era para ser uma experiência tranquila, logo se tornou algo muito mais inquietante. Desde o início, ela percebeu que a floresta era diferente de qualquer outra que ela já havia acampado. Havia uma grande variedade de sons, barulhos incomuns, que não costumava fazer parte de suas aventuras. E isso logo começou a deixá-la apreensiva. There is a lot of noises in these woods. Where's my spoon? Honestly, I've never known a woods with so many strange noises. It's not just your normal birds and stuff and planes. There's a lot of planes. There's like this weird... Enquanto essa jovem está próxima à fogueira, um som estranho chamou a sua atenção. Parecia vir de muito perto, mas era difícil distinguir a sua origem. Well, I don't really know how to describe it, but I'm tired, so I'm going to let this burn out in a bit, sit here and enjoy a fire for a little while and then head to bed. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well, I would think. Where's my big bean? What was that noise? O ruído foi breve e vago, mas o suficiente para intensificar a sua apreensão. Decidida a descobrir o que poderia ser, ela caminhou pela floresta, tentando encontrar alguma explicação. Mais tarde, já recolhida em sua barraca, a noite ficou ainda mais tensa. Além dos sons naturais da floresta, algo ainda mais estranho aconteceu.
Ela ouviu o que parecia ser passos. O som era claro e parecia se aproximar. Em pânico, decidiu apagar a lanterna e ficar imóvel, torcendo para que não fosse notada. Em um momento de tensão máxima, os passos pararam bem perto da barraca. Após alguns minutos de silêncio absoluto, os passos voltaram a se afastar lentamente. What the fuck was that? I don't want to turn the light on because I'm pretty convinced there's been a person or persons. What the fuck? Ao amanhecer, quando tudo parecia mais calmo, ela tomou coragem para sair e explorar a área. Apesar de sua busca, não encontrou nenhuma evidência de outra pessoa por perto. O mais estranho de tudo foi a ausência de qualquer lanterna ou luz que pudesse indicar a presença de alguém ali. Isso levou ela a uma conclusão inquietante: seja lá o que for que estava ali, se movia na escuridão absoluta. E isso sim é muito bizarro. O que estamos prestes a testemunhar é um dos registros mais perturbadores já captados. Dennis, do canal Dark Ghost, embarcou em uma investigação sombria em uma casa amaldiçoada. O que aconteceu naquele dia desafia qualquer explicação racional. Em uma visita anterior, Dennis já havia sentido na pele a energia sinistra daquela casa. Ele capturou imagens arrepiantes que pareciam revelar a presença de uma entidade do outro lado. E dessa vez, ele sabia que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento. Logo após iniciar a investigação, Dennis tentou contato com o que quer que estivesse ali. E durante o uso do Spirit Box, ele foi interrompido. Algo em outro cômodo estava se movendo sozinho. Ao investigar a origem daquele barulho, Dennis acabou dando de cara com um móvel que estava se movendo sem explicação aparente. Ele chegou a filmar atrás do objeto, provando que não havia ninguém ali escondido. Cada passo que ele dava pela casa era acompanhado por novos eventos assustadores. Parecia que algo não queria que Dennis permanecesse ali. Forças invisíveis pareciam empenhadas em afastá-lo a qualquer custo. No entanto, ele estava determinado a seguir em frente, mas foi em um dos cômodos que ele se deparou com uma coisa que fez o seu sangue gelar. Diante de seus olhos, um pano começou a se erguer do chão, como se algo estivesse se manifestando embaixo dele. Tomado pelo choque, Dennis achou melhor recuar, e foi nesse exato momento que a porta se fechou sozinha. Dennis teve a sensação nítida de que alguém estava escondido atrás da porta, mas assim que ele abriu a porta, não encontrou nada ali. Depois disso, ele começou a escutar estranhos ruídos que pareciam estar vindo do porão. Dennis hesitou por um instante, mas decidiu descer para investigar. E o que ele encontrou lá embaixo foi um verdadeiro pesadelo. Здесь кто-то бегал.
Что это? Что такое? Com a visão noturna ativada, ele caminhou pelo porão estreito e escuro, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele avistou algo. No início era apenas uma sombra, mas em questão de segundos, uma figura bizarra e aterrorizante começou a se mover em sua direção. Dennis, tomado pelo pânico, recuou o mais rápido que pôde. O que quer que fosse aquilo, parecia querer atacá-lo. Por sorte, ele conseguiu escapar, mas as marcas daquele encontro jamais serão apagadas de sua memória. O que realmente habita aquela casa? Algo de outro mundo? Ou uma entidade que ainda resiste ao tempo, protegendo o que um dia foi seu? Uma coisa é certa, Dennis jamais esquecerá o que viu naquele porão. Um jovem rapaz estava andando por uma praia que fica em Lima, no Peru. Segundo ele, esse local é palco de acontecimentos paranormais, e enquanto caminhava por lá, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. A primeira coisa foi um cachorro, que simplesmente apareceu do nada, sem que houvesse qualquer pessoa por perto. E não se sabe o porquê, mas o rapaz acreditou que aquele cachorro seria um sinal de que algo estranho estava prestes a acontecer. ¿Saben qué? ¿Qué hace? Ven, ven, te vas a caer. Mano, esto no es un perro, mano. Ven, 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 mi rey, ¿qué haces ahí? Un aviso de algo, huevón. Poco, huevón, ¿ah? O cachorro surge de repente e começa a latir insistentemente em sua direção. O rapaz tenta afastá-lo, dizendo para ele sair dali, já que se tratava de uma área muito perigosa por conta da altura. Mas logo em seguida, as coisas tomam um rumo ainda mais assustador. Mano, este de atrás está bien sospechoso, huevón. Este huevón está bien sospechoso. Voy a seguir avanzando, ¿ok? No, no voy a correr, hermano. Espera, todavía no voy a correr. Todavía no voy a... Eran choros, hermano. Ya sé, hermano, ya sé, pero por eso te digo. Es el perro. El perro se convirtió en humano. ¿Qué hablan, mano? Oh, mano, la firme, ¿saben qué? Ya no está, weón. Aguanta, ya no está, weón. ¿Qué es? Mira, está muy extraño todo, mano. Oh, mano, escúchame. Mano, este pata está arriba, huevón. Mano, escúchame. Mano, mira cómo traspasa su cuerpo. ¿Vieron? Ele começa a perceber que está sendo seguido. Um homem misterioso surge e, em certos momentos, simplesmente desaparece. Isso faz com que o rapaz fique cada vez mais desconfiado e assustado. Até que, em determinado ponto, o homem aparece novamente, e é nesse instante que algo muito estranho é notado. O jovem percebe que o homem está ali, parado, vestindo um chapéu e com uma aparência extremamente estranha. Mas o detalhe mais assustador vem logo depois. À medida que o homem se afasta, seu corpo parece desaparecer aos poucos, como se fosse translúcido, como se não estivesse realmente lá. O rapaz, tomado pelo medo, decide não arriscar mais. Guarda rapidamente seus equipamentos e deixa o local o mais rápido possível. Mas uma coisa é certa, ele nunca mais vai esquecer do que viu e gravou naquela noite. Uma filmagem feita em plena luz do dia vem chamando muito a atenção. O vídeo acabou captando algo realmente intrigante. A pessoa que grava está focada em uma passarela que atravessa uma rodovia. Mas o que surge atrás de um homem que caminha pela passarela é o que realmente causa arrepios.
Enquanto a pessoa atravessa, é possível notar atrás dela o que parece ser uma figura obscura se movendo, como se estivesse a seguindo. O detalhe mais assustador, não dá para ver a cabeça dessa figura sombria, dando a entender que pode se tratar de uma entidade sem cabeça. Desde que o vídeo foi postado, inúmeras teorias surgiram. Alguns acreditam que se trata do espírito de alguém que teve seus últimos momentos ali naquela rodovia. Outros acham que pode ser algo ainda mais sinistro, uma presença obscura tentando levar a vida daquele homem. E há quem diga que seja um espírito obsessor preso naquele local e acompanhando qualquer um que cruze o seu caminho. Mas você, o que acha que pode ser essa coisa que parece estar perseguindo aquele homem? O que veremos agora é uma filmagem intrigante compartilhada por um homem chamado Antônio, proprietário de um negócio de aluguel de cabanas, na região de Mazamitla, Jalisco, no México. Esse local é conhecido por atrair campistas em busca de contato com a natureza. Mas naquela noite, Antônio testemunhou algo que fugia completamente do comum. Enquanto estava do lado de fora de uma das cabanas, uma luz começou a piscar dentro do imóvel. Algo que imediatamente chamou a sua atenção. O detalhe mais bizarro é que ele estava sozinho naquele lugar. Nas imagens vemos Antônio observando atentamente a cabana. A luz intermitente pisca algumas vezes, e a cada momento de claridade, uma silhueta sinistra parece surgir dentro do local. Mas essa não é uma silhueta comum, há algo muito estranho nela. Intrigado e tomado por um misto de medo e coragem, Antônio decide entrar para investigar. A ver. No manches. No es nada, no, espérate. ¿Y dónde me salgo? No hay nadie. Ve, no hay nadie. A tensão aumenta à medida que ele percorre cada canto do interior da cabana. No entanto, para sua surpresa, não há ninguém lá dentro. O local está completamente vazio, nenhum sinal de invasão e nenhum indício de que alguém estivesse ali. Um detalhe curioso é que Antônio normalmente usa suas redes sociais apenas para divulgar o seu trabalho. E essa gravação foge completamente desse padrão. Isso levanta uma questão inquietante. Quem ou o que estava dentro daquela cabana? Uma noite tranquila que de repente se transforma em um verdadeiro pesadelo. Um homem descansava em sua propriedade quando foi interrompido pelos latidos insistentes de seu cachorro. Havia alguma coisa lá fora, algo que o animal parecia sentir antes mesmo de ser visto. Intrigado e temendo que pudesse ser um invasor, ele acendeu a lâmpada do quintal e começou a filmar. Mas o que ele registrou foi algo que ninguém jamais gostaria de ver. O cachorro continua latindo sem parar, como se tentasse alertar sobre a presença indesejada. Embaixo da árvore, algo inquietante aparece. Uma figura vestida de branco balança lentamente de um lado para o outro. Mas o que realmente arrepia é o brilho intenso nos olhos daquela entidade, um brilho que não parece humano.
O momento mais aterrorizante é quando essa figura salta daquele balanço e se vira diretamente para a câmera. Nesse instante, o medo se torna inevitável. O que seria essa presença misteriosa? Apenas uma ilusão? Ou se trata de algo muito mais sinistro? Uma coisa é certa, quem presenciou essa cena jamais esquecerá do que viu naquela noite. Uma mulher chamada Amélia se mudou para uma casa com mais de 250 anos. No início, ela escutava alguns barulhos, mas pensou que eram apenas ruídos normais de uma casa muito antiga. No entanto, com o passar do tempo, começou a vivenciar momentos difíceis de serem explicados. O primeiro vídeo que ela compartilhou mostrou um objeto se comportando de maneira incomum. Dark, and it's like it just stopped, and now it's like am I tripping out? Como podemos ver, um dos dardos está suspenso no ar, como se estivesse flutuando. Algumas pessoas acreditam que se trata de algo sobrenatural, enquanto outras sugerem que pode ser uma falha na Matrix. Mas a partir desse momento, os eventos estranhos se intensificaram. Em uma ocasião, enquanto explorava o porão da casa, Amélia fez uma descoberta inquietante. Can you see that? That looks like something buried to me. It's wedged under the old floorboards. I don't know what that is. I'll be able to get this out. I'm gonna have to cut this because I'm gonna need both hands to get this out because it is like wedged in there. Okay, so I think it's coming out. Whoa. It is filthy. Ao remover uma tábua solta no chão, ela encontrou alguns objetos e um livro antigo. Ao abrir, percebeu que se tratava de um álbum com fotos bastante antigas. Além disso, havia outros itens enterrados, e um deles chamou muito a atenção, pois se tratava de um pequeno frasco lacrado com uma rolha. O motivo desses objetos estarem escondidos ali permanece sendo um mistério. No entanto, pouco tempo depois, Amélia registrou um acontecimento assustador em sua casa. No vídeo vemos Amélia subindo as escadas apressadamente. Ao entrar no quarto, ela se depara com uma cortina se movendo sozinha, como se algo estivesse puxando ela. Quando tenta se aproximar, um headset pendurado na parede cai sem explicação. Os fenômenos dentro dessa casa estão se tornando cada vez mais intensos. O que mais Amélia ainda irá presenciar? Só nos resta aguardar os próximos capítulos dessa história sinistra. Em 13 de janeiro de 2025, o canal Midwest Ghost Hunter realizou uma investigação em um local famoso por sua reputação assombrada. A Octagon Hall, construída em 1872, possui uma história carregada de tragédias. O lugar já foi templo maçônico, hospital na Guerra Civil Americana e refúgio para soldados confederados. Relatos locais incluem vozes, sons de tiros e avistamentos de aparições. No local existe um cemitério, onde escravos eram enterrados, e isso intensifica mais o ar de mistério do local. Ian, do canal, começou a sua investigação, ouvindo sons estranhos e relatando a sensação de ser tocado por algo invisível. You can come out of this crawl space, if you'd like. I just want to reach in here once, to see what it feels like. Oh God! Holy shit! Something just freaking touched my arm. It just felt like fingers. Oh my God, that scared the shit out of me. Ao explorar a casa, ele chegou a uma sala de jantar, onde ouviu passos inquietantes. Ao decidir investigar, ele presenciou um enfeite em quadro se movendo sozinho. Hello? Dude, someone's walking in there.
What the fuck? I am definitely not alone. If you're still in here... Whoa, what the fuck is that? Whoa, that was that castle. Dude, it just freaking thumped against this picture frame. Ele iniciou uma sessão de Spirit Box na tentativa de se comunicar com possíveis presenças. Durante a sessão, respostas foram captadas, mas o momento mais assustador foi quando uma cadeira se moveu sozinha bem na frente dele. I'm getting a lot of communication on this thing. No way, no way. Holy this thing just got dragged out by itself. I saw it out the corner of my eye. I saw it freaking move. I didn't hear it move, but it takes quite a bit of force. I freaking hope I caught it on camera. Além disso, ele também presenciou portas se movendo sozinhas. Em seguida, Ian desceu ao porão do local e chegou a uma área repleta de ferramentas. Lá, ele escutou sons inexplicáveis e viu ferramentas se movendo sozinhas, em uma cena realmente perturbadora. I think I just heard you. You were humming? Whoa. Whoa. Is there a way you could tell me? That sounded like something hitting the wall. Was it this? Yeah, that was the noise. Dude. Oh, dude, he's moving them. He's moving them. The freaking horseshoes. Oh my God, dude, he's freaking moving them right now. They're still going. Depois de explorar o porão, Ian foi até o cemitério da propriedade, onde avistou um vulto se movendo próximo às árvores. A Confederate. He just walked off. Holy shit. By those trees. Is there somebody over there? Dude. Ao retornar para casa, ele foi até o quarto onde manequins representavam o cotidiano da época. E lá, a atmosfera se tornou cada vez mais sinistra. What the hell was that? I just heard a freaking response right after that. Thank you so much for your response. I don't know if I'm just going crazy, but it feels much colder in here right now. That crunch just levitated. It just lifted up off the ground. Like it levitated off the ground. Uma das histórias mais trágicas da Octagon Hall envolve Mary Elizabeth, filha do proprietário. Enquanto brincava perto da lareira, o vestido de Mary pegou fogo. Apesar do socorro, ela não resistiu e faleceu 7 dias depois. Relatos dizem que o espírito dela ainda assombra o local. Ian visitou o quarto de Mary para tentar contato. Não demorou muito para coisas estranhas acontecerem. Um pequeno cubo foi arremessado de cima de um móvel. E logo após isso, ele escutou o que pareciam ser risadas, ou talvez choro. Just like you did earlier. Whoa, whoa. No entanto, ele estava empolgado, pois o quarto parecia ser um local bem ativo, com muitas atividades. Só que de repente, foi isso que aconteceu. Whoa, whoa, whoa! That freaking doll is rocking! Ele ficou super assustado quando uma cadeira de balanço com uma boneca começou a se mover sozinha. Nesse momento, Ian também escutou passos. Seguindo esses passos, ele foi parar no porão da casa. Chegando lá, ele se deparou com a lareira, onde Mary se queimou. Nesse momento, ele sentiu que o espírito dela estava tentando mostrar alguma coisa para ele. E enquanto ele estava próximo à lareira, presenciou algo realmente inexplicável. You led me down here. Oh
No way. This is absolutely insane. Próximo à lareira, ele testemunhou uma panela se mover inexplicavelmente. Mas o ponto final da investigação foi um grito desencarnado que ecoou pelo local, levando Ian a encerrar sua investigação naquela noite. I'm ready to get out of here. I don't think... Oh, I'm done. I'm done. A Octagon Hall, com seu passado trágico e atmosfera sobrenatural, continua a intrigar e assombrar aqueles que ousam a explorá-la. E você teria coragem de passar uma noite na Octagon Hall? Thomas Locke, um jovem pai entusiasta da natureza, é conhecido por seus vídeos no YouTube, onde registra acampamentos em florestas remotas. Suas aventuras geralmente começam com longas caminhadas em meio à vegetação. Mas no dia 4 de agosto de 2024, uma experiência inesperada transformou a sua rotina. Naquele dia, Thomas decidiu explorar uma floresta não muito distante de sua casa. Depois de uma longa caminhada, ele alcançou uma área de vegetação densa, e quando estava próximo do anoitecer, o cenário, que inicialmente era encantador, logo adquiriu uma atmosfera sombria e as coisas começaram a tomar um rumo inquietante. E o comportamento de seu cachorro foi o primeiro sinal de que algo estava errado. His dog's tail, he keeps looking over there. His tail. It's just completely dropped. He keeps looking in that direction. O animal, geralmente calmo e atento, começou a agir de forma incomum, como se estivesse percebendo algo que escapava da compreensão de Thomas. Intrigado e preocupado, ele decidiu não ignorar os instintos de seu companheiro de 4 patas. Cautelosamente, Thomas tomou a decisão de encerrar a sua exploração um pouco mais cedo e sair da floresta. Enquanto caminhava de volta para o carro, o alívio de deixar aquele local opressivo era evidente. Porém, o mistério não terminou ali. What the fuck was that? You won't have heard that because I've got my mic on me. I'm not messing around. I really hope the mic picked up. All the hairs on my back are up right now. Ao chegar no carro, Thomas ouviu algo que gelou seu sangue. Um som peculiar e profundo vindo exatamente do ponto da floresta que ele acabara de deixar. O barulho descrito como um brunido estranho era diferente de qualquer coisa que ele já havia escutado antes. Thomas relatou que ao sair daquele local não sentiu nenhum arrependimento. Ele estava convencido de que havia tomado a decisão certa, especialmente considerando a energia pesada que emanava da floresta naquela noite. Até hoje, o som misterioso permanece sem explicação. Seria um animal selvagem? Um fenômeno natural desconhecido? Ou algo além da compreensão humana, como a presença do lendário Pé Grande? Um homem chamado Javier tem vivido momentos de puro horror em seu trabalho. Ele trabalha sozinho às margens de uma rodovia, em uma espécie de pedágio para caminhões pesados. No entanto, durante seus turnos, passou a presenciar acontecimentos inexplicáveis. Batidas misteriosas, objetos se movendo sozinhos e outras manifestações estranhas. Determinado a entender o que está acontecendo, Javier começou a registrar tudo com o seu celular. Ustedes están escuchando, les voy a mostrar cómo está afuera para que vean que afuera tampoco anda nadie. Miren, no se ve nadie afuera. Está la moto ahí, acá no hay nadie tampoco. Y acá no hay nadie tampoco. Y acá no hay nadie tampoco. Y están golpeando, se escucha, les muestro igual las 2 manos, que me comentaron que mostrar las 2 manos cuando va a hacer de nuevo, para mostrar también que no soy yo. Y hago este video, bueno, vamos el turno noche, ya como el 20. Hago este video para que ustedes lo compartan también y ver si a alguien más le pasa. Para eso son estos videos turno noche, lo grabo para eso. Así que nada, cabros. Certa noite, ao escutar batidas vindo do nada, ele decide começar a filmar.
Em um determinado momento, algo aterrorizante aparece no vidro. Uma figura sombria, como se um rosto estivesse observando. Naquele instante, Javier não percebe nada de anormal, mas ao assistir a filmagem mais tarde, o choque foi inevitável. Em outra ocasião, ele encontrou pedras espalhadas pelo local como se tivessem sido arremessadas por alguém. Intrigado, começou a explorar a área, buscando uma explicação para aquilo. Mas o que ele registrou foi ainda mais assustador. Acaba de caer una niebla, voy a hacer una ronda. Bueno, cabrón, 3 de la mañana y se ve como una silueta de un hombre parada allá. Está muy lejos, eso no sé también. Voy a dar todo el zoom para que vean ahí. Além das pedras inexplicáveis, as batidas voltaram a ecoar pelo ambiente. E ao longe, Javier avistou algo que gelou seu sangue. A silhueta de uma pessoa parada na escuridão às 3 horas da madrugada, em uma cena completamente incomum para Javier. O que estaria assombrando essa rodovia? Seria o espírito de alguém que perdeu a vida ali? Ou existe uma força ainda mais sombria escondida entre as sombras, observando cada passo de Javier? Tudo nos leva a crer que ele não está sozinho nesse local. Um homem se mudou para uma casa nova, acompanhado de seu fiel cachorro, Jack. A casa parecia perfeita, bem localizada, e no início tudo parecia tranquilo. Ele tocava sua vida normalmente, ao lado do seu companheiro. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. O comportamento de Jack ficou cada vez mais estranho e ruídos misteriosos começaram a ecoar pelas paredes da casa. Até que em um certo dia, ele percebeu que Jack estava paralisado, olhando fixamente para um armário. E foi aí que o homem percebeu. Algo realmente estranho estava acontecendo naquela casa. I know. Something's wrong. I don't know. I hear noises, but I'm not even sure. But I'm not even sure. Are you fucking kidding me right now? There is no way that just happened. Jack permanecia parado, com os olhos fixos naquele armário, como se estivesse esperando algo acontecer. De repente, um objeto cai de uma prateleira, quebrando o silêncio da sala. O homem fica em choque e, embora relutante, começa a considerar que algo sobrenatural poderia estar acontecendo bem diante de seus olhos. Mas antes que ele pudesse processar o ocorrido, Jack começa a ficar ainda mais agitado e assustado. O cachorro começa a latir furiosamente em direção ao armário, como se estivesse tentando alertar seu dono sobre algo que não podia ser visto. E então, o impensável acontece. What's wrong? Jackson. Jackson. What's wrong? There's banging and stuff. A porta do armário se move sozinha, como se alguma presença invisível estivesse lá, querendo se revelar. O homem, agora tomado pelo medo, decide que já era o suficiente. Ele pega Jack e, sem pensar 2 vezes, decide se mudar, buscando a segurança de ambos, longe daquela casa e de tudo o que havia acontecido ali. Uma jovem chamada Madison viveu momentos de puro pavor em sua própria casa. O que começou com uma noite tranquila se transformou em algo que ela nunca esqueceria. Em uma dessas noites, ela estava sozinha em casa, mas de repente começou a escutar algumas vozes que pareciam estar vindo da cozinha.
Assustada e desconfiada, Madison pegou o celular para gravar na tentativa de entender o que estava acontecendo. It's late and I'm hearing voices in the kitchen. It's just me in here. Should I? Sounds like something's banging over my washer. No início da gravação, podemos ouvir Madison sussurrando, com medo de chamar a atenção. Mas só que ao se aproximar da cozinha, um som estranho a surpreende. O barulho de uma cadeira sendo puxada ecoa pelo ambiente vazio. Antes que pudesse se recompor, ela escutou algo ainda mais sinistro. Passos que pareciam vir em sua direção. Apavorada, Madison encerrou a gravação e provavelmente correu para se esconder. Dias depois, um outro episódio inquietante aconteceu, mas dessa vez, Madison não estava sozinha. Junto de outras pessoas da casa, ela conseguiu capturar mais uma cena inexplicável com o celular. What the hell? What is that, Mom? What? Ma, you see this? No. Holy shit! What The hell is that? Eles estavam ali filmando na direção do quarto, mas de repente deu para notar algo estranho acontecendo por ali. Não demorou muito para que o mistério tomasse forma. Algo dentro do quarto se moveu de maneira estranha, quase como se tivesse dado um salto. Seja o que for, aquela movimentação foi o suficiente para deixá-los aterrorizados. Relatos como esse não são novidades para Madison, que há muito tempo presencia eventos sobrenaturais e inexplicáveis em sua casa. No entanto, o que impressiona é que, apesar de tudo, ela ainda continua vivendo nesse local, convivendo com o medo e o mistério que o lugar parece guardar. Um jovem rapaz vem compartilhando em suas redes sociais eventos cada vez mais estranhos que acontecem em seu trabalho. Ele acredita que algo está assombrando aquele local, mas o que ele nunca imaginou é que essas atividades inexplicáveis não se limitariam ao seu emprego. Pelo contrário, parece que alguma presença sombria o seguiu até sua casa. Work and my neighbors called and they said that my light is flickering in my apartment. So, let's go look. Nobody should be in here right now. Bro, why is my pot? Why is that on? Why was that damn door? That door was not shut. I don't. Who are you? What do you want? I'm out. Quando chega, a cena que encontra é ainda mais bizarra. O fogão está ligado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele começa a andar pela casa, procurando alguma explicação para o que está acontecendo. Mas é quando ele escuta um barulho vindo de uma porta que tudo piora. Enquanto ele se aproxima, a tensão no ar é palpável. Ele chama pela entidade ou invasor, perguntando o que quer. Mas o que ele escuta em resposta vai além de qualquer explicação racional. Who are you? What do you want? What do you want? Um sussurro ecoa pela casa, vindo de algum lugar sombrio. Um aviso claro, como se a entidade já tivesse se apoderado daquele lugar e estivesse decidida a expulsá-lo de sua própria casa. A mensagem é clara. Às vezes, ir embora é a melhor opção para sobreviver.
Recentemente, um vídeo compartilhado por um homem chamado Chris no TikTok chamou a atenção por conter algo realmente assustador. Na filmagem, uma família estava reunida em torno de uma mesa, aproveitando um lanche descontraído, e uma mulher registrava o momento em vídeo. Mas o que parecia ser apenas uma cena comum tomou um rumo estranho e inexplicável. Ya estamos aquí en la merienda. Tamalito con chocolate, queso, pan y mantecaíta. Buen provecho para todos. Marta, siente. Usted le va a tomar la foto a los... Tudo parecia tranquilo até que algo passa rapidamente na frente da câmera. No vídeo, muitos apontam que o que aparece ali seria a figura de um menino fantasma. O detalhe mais assustador é que, ao se movimentar, sua cabeça parece praticamente transparente, reforçando o mistério da cena. Chris, intrigado com o ocorrido, gravou um segundo vídeo, mostrando o local exato onde a aparição foi registrada. Aquí exactamente es más o menos donde pasa. Mi madre estaba ubicada algo así y se encontraba un primo mío, aquí otro y allá otro. Ahí había un computador, si no me equivoco. Ese es el espacio, pues la verdad vamos a buscar algunas cámaras o algo para mirar a ver qué otra cosa sucede. Es bastante extraño. Y bueno, quería mostrarles esto para que cada quien saque sus propias conclusiones. Lo único que sí vuelvo y les digo es que es completamente real. Ele explica que o espaço onde o suposto fantasma apareceu é extremamente pequeno, tornando difícil até mesmo para uma criança passar tão rapidamente por ali. Além disso, ele garante que a gravação foi completamente espontânea, sem qualquer planejamento ou truque. Para Chris, o mais inquietante é que o evento ocorreu em um apartamento novo, sem histórico conhecido de acontecimentos sobrenaturais. Até o momento, ele não encontrou explicação lógica para o que foi capturado naquele vídeo. Será que essa aparição realmente indica a presença de um espírito? Ou será que existe alguma outra explicação racional para esse vídeo? Um jovem usuário do TikTok tem compartilhado vídeos que estão deixando muitos internautas inquietos. Ele registra eventos assustadores que ocorrem ao seu redor, seja de dia ou de noite. E o padrão desses acontecimentos é sempre o mesmo, completamente inexplicável. Salam alaikum margur ugore ha da shpi wa bajara tasu ugore ha da periano de alta tasu ugore ha da kamalera gastide زمون دا کور به پیریانو په قبضه کې اغستې دي یار کو چاته دي مولا سوق سب چاته معلومي چې زمون دا کور دم کې یاره معلومي نو مونږ ته وخایې سیده مرګرو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس في صدور الناس من الجنه والناس وګوره مرګرو خان Nos vídeos podemos ver objetos se movendo sozinhos e portas que batem repentinamente. Durante as gravações, o jovem constantemente faz orações, talvez como uma tentativa desesperada de se proteger das forças misteriosas que parecem estar causando todo esse caos. Assalamu alaikum margaro. Tasu gore kha da shpe wa bajra tasu gore kha. De kamre ke kamal la ghasti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah khair, ya Allah khair, ya Allah khair, astaghfirullah. Astaghfirullah. Esses registros são impressionantes e difíceis de ignorar. Para muitos, não há uma explicação lógica para os fenômenos capturados, enquanto alguns acreditam que tudo não passa de armações feitas para entretenimento. Outros têm certeza de que o rapaz está sendo atormentado por um djin. Na cultura árabe, os djins são seres sobrenaturais, capazes de assumir diversas formas, humanas, animais ou até mesmo de possuir objetos inanimados, fazendo-os se mover de maneira estranha. Seja qual for a verdade, os vídeos não deixam de ser inquietantes, nos fazendo perguntar o que realmente está acontecendo com esse jovem. Esse outro vídeo também envolve um cachorro.
Uma família relata passar por momentos muito estranhos que se tornaram inexplicáveis para eles. A conta Bingo Was His Name costuma compartilhar vídeos fofos do pequeno Bingo. No entanto, em uma certa ocasião, uma câmera de segurança posicionada na sala acabou gravando algo muito inquietante, algo que a família, até agora, não sabe explicar. Enquanto Bingo está ali junto de seus tutores, um celular cai sozinho de cima da poltrona. Um detalhe estranho é que um pouco antes do celular cair, Bingo olha fixamente para a poltrona, como se estivesse vendo alguém sentado ali. Mas há algo ainda mais estranho. No exato momento em que o celular atinge o chão, um outro objeto parece se mover sozinho em cima da mesa. E isso fez eles acreditarem que algo sobrenatural estava acontecendo dentro daquela casa. No entanto, as coisas ficam ainda mais bizarras. Em uma outra ocasião, era um dia comum. A família estava reunida na sala, quando de repente, algo extremamente assustador aconteceu com Bingo. Para o espanto de todos, o cachorro se assusta de forma repentina, saltando rapidamente para cima do sofá. Mas não é apenas isso. Algo extremamente estranho chama a atenção. Antes do cachorro se assustar, é possível perceber que uma força invisível parece empurrá-lo para o lado. É exatamente nesse momento que ele pula assustado, buscando a proteção de seus tutores. Será que essa câmera realmente capturou algo sobrenatural interagindo com esse cachorro? Ou será que existe alguma outra explicação para o que aconteceu aqui? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Doutora Hannah Straight, conhecida por seu estilo de vida nômade e amor pela natureza, cativa seus seguidores ao compartilhar sua rotina em um motorhome viajando para locais remotos e paradisíacos. Mas no dia 4 de novembro de 2020, sua aventura solitária tomou um rumo inesperado enquanto ela acampava sozinha em uma floresta isolada. Na calada da noite, Hannah foi despertada por ruídos incomuns vindo do lado de fora. Intrigada e cautelosa, decidiu olhar pela janela de seu veículo para tentar entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que algo totalmente inexplicável se revelou. Still waiting around, haven't seen or heard anything. It's getting kinda late. Did you see that thing? I wonder if the outside camera got it. A câmera externa do motorhome capturou uma imagem inquietante. Uma figura enigmática correndo entre as árvores. O que quer que fosse, parecia ser surpreendentemente alto. Talvez mais alto do que um ser humano comum, e se movia com uma velocidade realmente impressionante. Hannah descreveu a criatura como algo que nunca havia encontrado antes em suas jornadas pela natureza. Acostumada a avistar ursos e outros animais selvagens, ela percebeu que o que apareceu naquela noite era diferente. Uma criatura bípede, movendo-se rapidamente em uma área onde primatas de grande porte simplesmente não existem. O susto foi tão grande que Hannah não teve dúvidas, era hora de deixar aquele local. Até hoje, o vídeo levantou inúmeras teorias. Alguns acreditam que se trata de uma aparição do lendário Pé Grande, enquanto outros especulam que poderia ser um intruso ou até mesmo um stalker. Seja o que for, o episódio permanece sendo um mistério. Uma conta identificada como Isis vem compartilhando vídeos intrigantes. Nas filmagens, ela aparece interagindo com elementos da natureza, alegando utilizar o Chi, a energia vital que conecta todas as coisas. Os vídeos são realmente impressionantes e mostram cenas que desafiam qualquer explicação lógica. Em uma das gravações, Isis se movimenta próxima a alguns coqueiros e, surpreendentemente, eles parecem responder aos seus gestos, como se estivessem obedecendo à sua vontade.
Em outro momento, ela aparece interagindo com as águas de uma lagoa e o comportamento da água parece reagir de maneira incomum. Mas não para por aí. Isis também interage com o fogo de uma fogueira, com árvores e até mesmo com outros objetos ao seu redor, sempre de uma forma que desafia qualquer explicação convencional. That's it. There it is. Os vídeos vêm chamando a atenção e gerando debates. Seria ela realmente uma dominadora dos elementos? Uma verdadeira dobradora de ar, como muitos estão passando a chamá-la? Ou tudo não passa de um truque bem elaborado? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse mistério. O que veremos agora não é apenas uma, mas sim duas filmagens que captaram o exato momento em que cães perceberam a presença de espíritos. Nesta primeira filmagem, compartilhada pela conta Win McPix, vemos o exato momento em que um cachorro começa a agir de forma estranha, e seu dono acredita que ele está interagindo com algo de outro plano. Has been freaking me out for about 15 minutes. I know, dude. What's going on? What are you seeing? Something's been spooking him. He's jumping around. This dude. What are you seeing? Why don't you back up? Charlie. I know. Calm down. It's okay. What are you seeing? You're freaking me out, buddy. O cachorro está extremamente agitado durante toda a gravação. Ele olha fixamente para cima e começa a rosnar, como se estivesse reagindo a uma presença invisível. No entanto, o que realmente chama a atenção é que em certos momentos o animal parece ficar assustado. E coincidentemente, sempre que isso acontece, pequenas sombras obscuras podem ser vistas se movendo pelo teto. Been spooking him, he's jumping around. This dude. O mais intrigante é que o cachorro parece olhar exatamente na direção dessas sombras misteriosas, como se estivesse acompanhando seus movimentos. Enquanto isso, seu dono, concentrado na filmagem, não percebe nada de estranho ao seu redor. O que seriam esses pequenos orbes escuros vagando pela casa? Poderia ser apenas uma sombra? Ou realmente estamos diante de algo sobrenatural? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Ariel Jimenez, um vigia noturno dedicado, tem vivido experiências assustadoras durante o seu turno em uma escola em reforma. Trabalhando sozinho no local, ele frequentemente testemunha fenômenos inquietantes que têm causado calafrios tanto nele quanto nas pessoas que acompanham as filmagens. Em uma dessas noites, algo verdadeiramente perturbador foi gravado por ele. Y aquí en la escuela cuando empiezan a ladrar los perros así a llorar, visto. Ahí empieza a joder, como a golpear. Todas las noches hace lo mismo. ¿Qué pasa? Tempranito empiezan a hinchar los pelotes.
No início da filmagem, Ariel aparece sentado em seu posto quando começa a ouvir batidas estranhas, ecoando pela escola vazia. Pouco depois, ele percebe uma porta se movendo sozinha, a mesma que dá acesso a um pequeno e sombrio banheiro. Decidido a investigar, Ariel caminha até o local. No entanto, ao entrar no banheiro, ele não encontra nada, além de um espaço vazio e obscuro, tornando o evento ainda mais enigmático. Essa não foi a primeira vez que Ariel enfrentou o inexplicável em seu trabalho. Ele relata que ao longo de seus turnos já testemunhou portas se movendo sozinhas, ruídos inexplicáveis e fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. Um homem corajoso decidiu explorar sozinho uma trilha deserta em uma região remota da Índia, mesmo sabendo dos perigos iminentes. Por ali, encontros com animais selvagens como cobras, leopardos e até tigres são uma possibilidade real. No entanto, o que ele encontrou naquela noite estava além de qualquer explicação lógica ou natural. Enquanto seguia pelo caminho escuro, ele começou a escutar um som muito peculiar. Oi. Una? दोस्तों आवाज आ रही है रोने की यार। Era algo parecido com um choro distante, mas ao mesmo tempo tinha um tom que não parecia ser nenhum animal conhecido. Ele olhou para todos os lados, tentando localizar a origem do som, mas não viu nada. Intrigado e talvez um pouco inquieto, decidiu continuar explorando. À medida que avançava, o som ficava cada vez mais estranho, até que de repente ele deu de cara com uma coisa que fez o seu coração disparar. Una? Oi! 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 Oi, cara! Bem à sua frente, apareceu uma figura bizarra, que soltou um grito ensurdecedor e assustador assim que ele se aproximou. O homem, tomado pelo pavor, recuou rapidamente, afastando-se dali o mais rápido possível. O encontro o deixou abalado, e o vídeo capturado naquele momento gerou uma grande discussão entre os internautas. Seria essa figura um ser paranormal, uma entidade desconhecida, ou será algo além da nossa compreensão? O que você verá agora é uma filmagem que desafia qualquer explicação lógica. No interior de um shopping em Guadalajara, Argentina, durante um plantão aparentemente comum, os seguranças começaram a notar algo estranho. Movimentos incomuns surgiram nos monitores de vigilância, mas o que realmente chamou a atenção foi a figura de um pequeno menino vagando pelo local. No entanto, o que parecia ser apenas uma criança perdida logo se transformou em um verdadeiro mistério. Em determinado momento, diante das câmeras, o menino simplesmente desaparece, como se tivesse atravessado a parede. Ve que aquí se mete en la pared. No. Fíjate, subió el pie. Fíjate. ¿Te fijas? No, ahí se va a meter, espérate. Adelante, chicos, déjalo en 9-1. Joven, a los 38 se acaba de hacer el síndrome de Papario de Edo Conti que cancelaron que hasta mañana a las 7. ¡Ay, no mames! No, ¿y sabes qué? 38, de esa manera. Intrigados, os seguranças não perdem tempo. Um deles foi enviado até o local para investigar. Mas ao abrir a porta e examinar a área, algo inexplicável aconteceu. O menino não estava lá. Não havia nem sinal dele, nenhum rastro e nenhuma pista de para onde ele poderia ter ido. Como uma criança poderia sumir desse jeito? Seria realmente um garoto? Ou pode se tratar de algo muito mais sinistro? O caso permanece sem respostas, deixando para trás uma pergunta inquietante. O que realmente foi registrado naquela filmagem?
uma mãe vivencia algo que desafia qualquer explicação, e isso ocorreu dentro do quarto do seu filho. Já era noite e ela havia acabado de colocá-lo para dormir. Tudo parecia normal, até que antes de sair do quarto, algo estranho chamou a sua atenção. Algo que fez o corpo dela se arrepiar por inteiro. I rebuke you in Jesus' name. What the? I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you in Jesus' name. Leave these babies alone. Durante toda a filmagem, um brinquedo começa a se mover sozinho, indo para frente e para trás, de maneira inquietante. A mãe, visivelmente assustada, observa o fenômeno, sem entender o que está acontecendo. Em um ato de desespero, ela repreende aqueles movimentos em nome de Jesus, esperando que aquilo pare. Mas o detalhe mais perturbador desse vídeo é o controle remoto do brinquedo. Ele está bem ali ao lado, intocado. Ninguém está mexendo nele. Então, o que estaria causando esse movimento? Seria simplesmente um defeito? Uma falha mecânica? Ou algo muito mais inexplicável tentando se manifestar? O que você faria se presenciasse algo assim bem diante de seus olhos? O canal Time to Play decidiu explorar um cemitério que carrega relatos de acontecimentos perturbadores. De acordo com as histórias locais, algumas pessoas afirmam ter visto figuras obscuras caminhando entre as lápides. O objetivo desse canal era capturar algo estranho. Quando chegaram, ainda era dia, mas não demorou muito tempo para que a noite caísse e envolvesse o local em uma atmosfera sombria. E foi durante essa investigação que algo bizarro aconteceu. Hello? Shit, look guys, look. Is that the tree? Oh shit. Yeah. Yeah, come with me. Do you need a flashlight? Take my flashlight, I got my camera one. It was right over here. A primeira ocorrência foi o som de galhos se quebrando, ecoando no silêncio do cemitério. Intrigados, eles direcionaram a câmera e a lanterna para o local de onde vinham aqueles ruídos. Foi então que algo incomum apareceu entre os arbustos. Na filmagem, é possível notar uma figura enigmática. Alguns espectadores sugerem que seria uma névoa, ou até mesmo algo que parece estar usando uma espécie de manto. Mas antes que pudessem observar melhor, a figura desapareceu misteriosamente, como se nunca estivesse estado ali. O que foi capturado pelo canal? Poderia ser apenas uma pessoa que estava andando pelo local, ou seria um registro de algo realmente sobrenatural? Seja qual for a explicação, a experiência claramente deixou eles muito intrigados. Imagine estar celebrando o seu aniversário com amigos, uma festa simples, mas repleta de alegria. O bolo à sua frente, coberto de velas acesas, pronto para que você faça seu pedido. Mas sem qualquer aviso, algo inesperado acontece, e o que deveria ser um momento de felicidade se transforma em uma cena perturbadora. Mira, creía que había sido grabado haciendo una broma. ¿La habéis grabado? A aniversariante sorri, despreocupada, enquanto todos aguardam que ela apague as velas. Mas antes mesmo de soprar, algo inexplicável acontece. As velas simplesmente se apagam sozinhas, como se uma força invisível tivesse acabado de soprá-las. O mais estranho
não há ninguém próximo a ela, nenhuma corrente de ar aparente, nada que justifique o ocorrido. O clima de descontração rapidamente dá lugar ao medo e à incerteza. Para alguns, isso pode ser sinal de que algo do outro plano estava ali intercedendo de alguma forma. Para outros, o fato das velas terem se apagado sozinhas pode representar algo ainda mais inquietante, como se uma presença desconhecida estivesse bloqueando o desejo daquela mulher. Seja o que for, uma coisa é certa: a atmosfera leve daquela festa foi tomada por um peso inexplicável e um mistério que ninguém conseguiu responder. No dia 8 de dezembro de 2024, uma câmera de segurança capturou uma cena intrigante no quintal de uma casa. Era um pouco mais de 7 horas da noite quando uma movimentação incomum foi notada no céu, e até hoje ninguém sabe dizer ao certo o que era aquilo. Na gravação é possível ver o primeiro objeto atravessando rapidamente o céu. Poucos segundos depois, surge um segundo objeto que parece estar seguindo o primeiro. Um detalhe que chama a atenção é o rastro luminoso deixado por ambos enquanto cruzam o céu. O vídeo foi compartilhado por um usuário que afirmou que a câmera pertence à sua tia e que não há qualquer conexão com canais dedicados a OVNIs ou fenômenos sobrenaturais. A filmagem seria, portanto, um registro genuíno e não intencional. Nos comentários, as teorias não demoraram a surgir. Alguns fizeram piada dizendo que poderia ser uma batalha entre Goku e Vegeta no céu. Outros mencionaram que já presenciaram luzes semelhantes, destacando que esses fenômenos acontecem em completo silêncio. Houve quem sugerisse que poderiam ser drones, mas as hipóteses de que poderiam se tratar de OVNIs não foram descartadas. Independente da explicação, é inegável que esse registro chama a atenção pela sua singularidade. Seriam esses objetos frutos de tecnologia avançada, fenômenos naturais ou algo além da nossa compreensão? O mistério, ao menos por enquanto, permanece sem resposta. No dia 5 de dezembro de 2024, uma jovem compartilhou algo inquietante que foi registrado por uma câmera de segurança. Com a chegada do Natal, sua casa estava decorada, a árvore enfeitada ocupava um lugar de destaque na sala, e ao lado dela, alguns duendes decorativos estavam posicionados. No entanto, durante a noite, algo inexplicável aconteceu, e até hoje, ela não conseguiu encontrar explicação para o que presenciou. A filmagem capturada pela câmera da sala registrou o momento exato em que um dos duendes começou a se mover sozinho, como se tivesse ganhado vida própria. No vídeo, é possível ver claramente que ele sai do lugar onde estava junto com os outros e atravessa a sala de maneira assustadora. Em um certo momento, ele até chega a girar, ficando de frente para a câmera. A jovem que compartilhou o vídeo ficou completamente apavorada ao notar o que havia sido gravado. Nos comentários, um usuário questionou se o duende funcionava com pilhas, insinuando que poderia haver uma explicação lógica para o ocorrido. No entanto, para provar o contrário, ela postou um outro vídeo mostrando que aquele duende não era movido a pilhas e que, de fato, o que aconteceu naquela noite foi causado por algo desconhecido. Após esse evento bizarro, a jovem não fez mais nenhuma atualização sobre o caso. Esperamos que ela tenha desmontado a árvore e, principalmente, se livrado desse duende infernal. Uma família fascinada pelo sobrenatural decide explorar um hospital abandonado. Um local envolto de mistérios e relatos de aparições inexplicáveis. Mas o que era para ser apenas uma investigação se transforma em um momento aterrorizante. Algo surge bem diante deles, e o que aparece ali é algo que desafia qualquer explicação.
seeing an image of a man in white like a doctor. Right, okay, right. I don't know if it was my eyes, but did someone just see like a white, like misty thing just walk like that there? Mate, I didn't move my torch. I've not moved my torch. Enquanto observam um corredor escuro e silencioso, uma das investigadoras quebra o silêncio. Com a voz trêmula, ela afirma ter visto a figura de um homem vestido de branco, como se fosse um médico. Na filmagem podemos ver uma névoa densa e enigmática que começa a se formar bem ali, como se algo ou alguém estivesse tentando se manifestar. A investigadora, visivelmente abalada, sente uma presença intensa no local. Seria o espírito de um antigo médico que trabalhou nessa instituição, ou talvez algo muito mais sinistro que esteja tentando assustá-los. O que realmente aconteceu naquela noite continua sendo um mistério, mas uma coisa é certa: aquela família jamais esquecerá do que presenciou. Uma jovem chamada Miranda, conhecida por compartilhar momentos especiais de sua família no TikTok, viu sua conta explodir em visualizações após postar um vídeo absolutamente fora do comum. Esse registro, que rapidamente se tornou viral, acumulou mais de 7 milhões de visualizações. O motivo? Uma cena intrigante e inexplicável envolvendo uma árvore que aparentemente está se movendo sozinha. No vídeo, Miranda filma sua filha brincando em um parquinho, quando algo no fundo da cena chama sua atenção. Uma árvore ao longe parece estar se movendo de maneira totalmente independente, algo que foge completamente do que ela está acostumada a ver em seu dia a dia. Assim que o vídeo foi publicado, diversas teorias começaram a circular. Alguns acreditam que poderia ser um tipo de maquinário removendo ou mexendo a árvore. Já outros sugeriram uma explicação mais fantasiosa, mencionando que a árvore poderia ser um ente, uma criatura mitológica popularizada na trilogia Senhor dos Anéis. Embora as opiniões variem, o que é certo é que o vídeo despertou grande curiosidade e deixou muitos espectadores intrigados. Afinal, o que realmente aconteceu naquela cena? Um fenômeno natural, uma intervenção mecânica ou algo além da nossa compreensão? Uma filmagem perturbadora tem circulado pela internet envolvendo um grupo de pessoas que decidiu se aventurar durante a noite em um parque aquático abandonado. Mas o que deveria ser simplesmente uma aventura se transforma rapidamente em um pesadelo. Em um dos tobogãs, um homem está parado filmando a escuridão à sua frente, até que de repente ele percebe algo que faz o seu sangue gelar. À frente dele, uma figura sombria e enigmática começa a andar em sua direção. Nesse momento ele decide se afastar o mais rápido possível, então ele desce as escadas apressadamente, tentando fugir daquele ser misterioso. Mas ao olhar para cima, a surpresa é ainda maior. A figura que ele pensava ter deixado para trás continua ali, o observando. O medo toma conta, não há dúvidas, ele precisa sair desse lugar. E sem pensar duas vezes, ele foge, determinado a não encarar o que quer que seja aquela presença. Seria apenas uma pessoa fantasiada? Ou talvez uma das temidas figuras das sombras?
O que quer que tenha sido, uma coisa é certa: ele preferiu não ficar para descobrir. O canal Magical Pottergeist há tempos vem compartilhando eventos assustadores e estranhos que acontecem em sua casa. Na filmagem que veremos, ele estava em seu escritório organizando alguns equipamentos, quando, sem que percebesse, algo muito estranho aconteceu. Enquanto ele estava sentado e concentrado, uma porta atrás dele se fecha sozinha, mas ele não percebe nada. Logo depois disso, uma caixa de som que está no canto se move, e mais uma vez ele não nota nada. No entanto, o que acontece a seguir é ainda mais bizarro e acaba dando um grande susto nele. Para seu espanto, uma cadeira cai sozinha de forma repentina, fazendo com que ele salte de medo. Assustado, ele se levanta, vai até o local para tentar entender o que está acontecendo, mas não encontra nenhuma explicação para o ocorrido. Além disso, é bem provável que ele nem tenha notado que a porta havia se fechado alguns minutos antes. E você, o que faria se algo assim acontecesse bem na sua frente? Imagine dirigir por uma estrada comum com um trânsito fluindo normalmente. Tudo parece bem até que algo completamente aterrorizante aparece diante de seus olhos. Tão surreal que você sente a necessidade de registrar aquele momento. Foi exatamente isso que aconteceu com Isa, uma usuária do TikTok, no dia 2 de julho de 2024. Padre cielo que estás en lo nuestro. No vídeo, Isa segue um carro em um dia típico, mas algo incomum chama a atenção. Enquanto a câmera foca no veículo à frente, é possível ver algo assustador no vidro traseiro. Uma figura enigmática de olhos brilhantes olhando na direção do carro. O motorista continua gravando, claramente em estado de choque. Mas o vídeo é interrompido abruptamente após um som de choro que possivelmente seria causado pelo terror do momento. Desde que foi postado, o vídeo atraiu milhares de comentários. Algumas pessoas acreditam que Isa capturou imagens de uma criatura misteriosa ou até mesmo algo sobrenatural. Outros tentam encontrar uma explicação mais racional, mas até agora ninguém conseguiu desvendar o mistério por completo. E você, o que acha? Seria isso um registro legítimo de algo inexplicável ou apenas um mal-entendido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um homem compartilhou um vídeo que até o momento está cercado de mistério. Na ocasião, ele havia ido visitar a sua avó, que mora em uma área rural. No entanto, enquanto ele estava na propriedade, acabou notando algo muito estranho. Intrigado com aquilo, ele decidiu começar a filmar, pois se tratava de algo tenebroso. Bro, what the fuck? Enquanto o homem filma, é possível ver uma figura obscura que está atrás de um galpão, como se estivesse observando ele. O que quer que seja aquilo, não tem nenhum traço definido. É apenas uma sombra escura e sem forma. Mas a impressão que temos é que realmente se trata de uma presença. Podemos ver que até o cachorro fica em alerta ao perceber aquilo, como se sentisse algo que nós não conseguimos entender. No entanto, quando ele vira a câmera, aquilo simplesmente desaparece, sem deixar vestígios. Esse vídeo foi postado no Snapchat e dividiu opiniões. Alguns acreditam que realmente se trata de algo sobrenatural. Outros acham que pode ser apenas uma pessoa que estava ali. No entanto, o mais bizarro disso tudo é que esse vídeo foi gravado 2 anos após o avô desse homem ter falecido. E não se sabe por qual motivo, mas ele acredita que aquilo seja o espírito do avô dele,
mostrando que ainda está presente por ali. A conta Soy Julio Lopes compartilhou uma filmagem que tem intrigado muita gente. Era madrugada quando o homem começou a escutar um balanço se movendo em uma praça deserta. O som inquietante o fez se aproximar para investigar, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a ver. Niño. Son las 3 de la madrugada. Mamá me le veía los ojos. Niño. ¡Ey! No seas mamón. ¡Ey! Ao chegar mais perto, ele percebe algo perturbador. Um menino aparece sentado no balanço, mas há algo estranho. Quando o garoto vira o rosto em sua direção, seus olhos brilham no escuro, de um jeito que não parece humano. Segundo a postagem, o vídeo foi gravado exatamente às 3 da madrugada. E aqui surge uma grande questão. O que uma criança estaria fazendo sozinha em um parque a essa hora, no meio da escuridão? Seria realmente o espírito de um menino ou algo muito mais enigmático e aterrorizante? Seja o que for, aqueles olhos brilhantes não parecem ser uma coisa normal. Uma filmagem simples, mas que tem gerado muitos debates, circula pela internet. Nela, uma menina aparece se divertindo em seu quarto, alegre e descontraída. Com seu vestido de princesa, ela dança, sem perceber que algo inquietante acontece. A menina desce do banquinho, ainda sorrindo, mas ao subir novamente, algo estranho acontece. O vestido dela se move de maneira peculiar, como se alguma força invisível tivesse tocado nele. O que parecia ser um momento inocente logo toma um tom misterioso. A mulher que postou o vídeo acredita que aquele movimento não foi uma mera coincidência. Ela está convencida de que, de alguma forma, era o falecido pai da menina tentando se comunicar. E para isso, ele tocou no vestido dela para mostrar que ainda estava presente. Curiosamente, momentos antes de tudo isso, a menina havia falado com ele, como se o pai estivesse ali com ela. Alguns acreditam que ela simplesmente pisou no vestido. Já outros acham que o que aconteceu é algo muito além disso. Mas você, o que acredita que aconteceu aqui? No dia 28 de novembro de 2024, uma família estava reunida à mesa em um jantar tranquilo, conversando normalmente. No entanto, algo surpreendentemente fora do comum aconteceu, e tudo foi registrado pela câmera de segurança instalada no local. Enquanto todos conversavam, a cadeira de Jorge Ortega, o homem que postou o vídeo, foi misteriosamente puxada para trás. O movimento é estranho, como se algo invisível tivesse arrastado a cadeira ligeiramente para o lado. Jorge percebeu o ocorrido e imediatamente ele comentou com os demais. Mas naquele momento, sua família encarou o episódio como uma brincadeira. Nos comentários do vídeo, Jorge relata que não foi o primeiro acontecimento peculiar em sua casa. Anteriormente, ele já havia notado luzes que se acendiam sozinhas, mas esse evento foi diferente e muito mais intenso. O registro da cadeira se movendo deixou ele bastante intrigado. Mas você acha que esse movimento foi causado por algo sobrenatural? Ou será que Jorge, sem perceber, acabou movimentando a cadeira? Mais uma filmagem misteriosa surge na internet, e como tantas outras, ninguém sabe ao certo a sua origem. Eu até tentei, mas não consegui encontrar a fonte original desse vídeo. O que vemos na filmagem é um grupo de pessoas claramente assustadas, e na frente delas, algumas figuras estranhas que se movem de maneira completamente bizarra.
O mais estranho é que essas figuras possuem uma pele acinzentada, quase como se fossem criaturas do mundo subterrâneo ou habitantes de uma caverna esquecida. As pessoas no vídeo estão claramente apavoradas, tentando se proteger dessas criaturas misteriosas, ou pelo menos tentando entender o que estão vendo. Alguns afirmam que essas criaturas podem ser seres do deserto. Outros acreditam que se trata de uma tribo que vive embaixo da terra. No entanto, ninguém conseguiu decifrar com certeza o que realmente acontece ali, nem muito menos identificar a verdadeira origem desse vídeo. E o que nos resta é questionar, seria isso real? Talvez uma gravação de um filme ou série? Se esses homens são atores, sua performance é impecável, pois suas reações de medo são tão intensas que poderiam facilmente garantir um Oscar. Uma jovem compartilhou um momento de puro pânico que aconteceu em sua casa. Seu irmão estava lá, sozinho, quando começou a escutar um barulho estranho vindo do sótão. Com coragem, ele decidiu investigar o som que estava o deixando inquieto. E o que ele gravou naquela noite logo se tornou viral. Ele sobe até o sótão, determinado a descobrir o que está acontecendo. Ao olhar para a esquerda, tudo parece em silêncio, mas quando ele vira para a direita, algo inesperado aparece na tela. Ele fica apavorado, mas na verdade o que ele se depara não é nada sobrenatural e nem tão aterrorizante. O que ele vê é apenas uma foto antiga, cuidadosamente guardada pelos seus pais no sótão. Embora não tenha sido um espírito, a surpresa foi o suficiente para assustar o rapaz e arrancar boas risadas de quem assistiu o vídeo. Às vezes, o que parece ser um grande mistério acaba sendo apenas uma lembrança do passado. Em uma filmagem aparentemente simples, um fenômeno estranho e inexplicável começa a se desenrolar diante das câmeras. A cadeira balança, e só isso já é muito estranho. Mas quando a câmera vira na direção da TV, a história toma um rumo ainda mais misterioso. No reflexo da tela, uma silhueta obscura, pequena e indefinida, aparece na cadeira. Algo está ali, aparentemente movimentando aquela cadeira. Mas o mais bizarro é que quando a câmera foca diretamente na cadeira, ela está vazia. O que quer que seja essa silhueta só parece existir no reflexo da TV. Mas a pergunta permanece: o que realmente aconteceu nesse vídeo? Kate Walker é conhecida por compartilhar reviews de maquiagem e vídeos bem-humorados em suas redes sociais. No entanto, em uma certa ocasião, ela viveu uma experiência intrigante e assustadora durante um momento em família. Enquanto a câmera registrava a cena, algo completamente fora do comum foi capturado, deixando ela convencida de que poderia ser uma presença obscura. No vídeo vemos a família de Kate em um momento descontraído e despreocupado. No entanto, de repente, uma sombra misteriosa surge ao fundo. O detalhe que torna tudo ainda mais estranho é que, segundo Kate, apenas os membros da família estavam em casa naquele dia, e o celular usado para a gravação estava fixo em um tripé. Ao assistir o vídeo posteriormente, Kate percebeu a sombra e ficou profundamente assustada, sem conseguir encontrar uma explicação para o ocorrido. A sombra aparece rapidamente, mas a sua presença é inegável, e muitos concordam que algo realmente passou por ali. Desde que o vídeo foi publicado, a aparição levantou debates, com alguns especulando sobre reflexos ou problemas técnicos, enquanto outros acreditam que poderia ser algo sobrenatural. E o que deixa tudo ainda mais misterioso é que Kate não costuma postar nada relacionado ao sobrenatural. E isso sim dá um ar ainda mais assustador para esse vídeo.
Santa Rosa, Nuevo León, México. Um lugar cercado por histórias perturbadoras. Relatos falam de sons misteriosos ao longo de uma antiga ferrovia. Esses barulhos muitos acreditam ser de um trem, mas não é um trem comum. Seriam os sons de um trem fantasma que tarde da noite ainda trafega por esse local. Em uma certa noite, uma mulher estava gravando naquele local para ver se as histórias eram reais. E não demorou muito tempo para que algo realmente estranho e inquietante acontecesse. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en las vías del tren de la carretera aquí camino a Santa Rosa, casi cruz con López Mateos. Y pues estuve viendo varios videos que precisamente a las 10 de la noche, faltan como 5 minutos, hay muchos videos en YouTube, los pueden buscar y en otras plataformas, que a las 10:05 vienen por aquí, empiezan a grabar y se empieza a escuchar el tren, pero no pasa, o sea, como si fuera un tren fantasma. Pues no pasa nada, ¿verdad? Simplemente es el ruido como si fuera un tren fantasma. No sé si se deba a que sí han pasado muchísimos accidentes, aunque aún se escucha raro y suena raro y todo, pero pues no sé cuál sea el motivo original, pero sí se escucha. Vamos a esperarnos un rato. Bueno, pues ya nos quedamos un rato aquí esperando y efectivamente se empieza a escuchar como si viniera de acá, de lo lejos, y no se ve nada, o sea, no hay nada, no viene nada. Uma mulher chamada Celeste estava ali bem às margens da ferrovia, relatando os acontecimentos que assombram o local. Segundo a história, inúmeros acidentes ferroviários ocorreram naquela região. E muitos acreditam que os ecos do passado ainda ressoam na escuridão. Tudo parecia tranquilo até que um som ecoou pelo ar, a buzina de um trem. Mas há um detalhe inquietante. Ao olhar na direção do barulho, Celeste não vê nada, nenhuma luz, nenhum movimento, apenas uma noite silenciosa. Seria essa a prova de que a lenda do trem fantasma é real? Ou haveria uma explicação lógica, como algum som distante vindo de uma fábrica local? O mistério permanece sem resposta, mas a dúvida fica no ar. O que realmente aconteceu naquela noite? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem, deixe o seu like, inscreva-se para mais vídeos de tirar o sono.